bem? Estou aqui com a Silvana Ramiro. Silvana, muito obrigado aqui pelo teu tempo. Imagina, prazer meu. Eu queria, Silvana, que a gente conversasse um pouco sobre gestão e também sobre tudo que você sabe sobre jornalismo, sobre oratória, como que isso impacta, por exemplo, nas grandes organizações, como que isso pode ser utilizado, como que isso pode ser treinado, como é que você tem visto isso? Você já tem uma experiência nisso, né? Obrigada pela participação, Marcelo. Assim, a comunicação, ela faz toda a diferença na vida de qualquer profissional, seja um profissional liberal, um CEO, um executivo. A pessoa que sabe se comunicar, ela consegue ter o controle de qualquer situação, né? E cada vez mais a gente vê que não só no tratar com a imprensa, né, que essa comunicação é fundamental, mas com todas as áreas, né? O CEO de uma empresa, por exemplo, ele tem que saber tratar com a imprensa, ele tem que saber tratar com as áreas internas, com os colaboradores mais próximos. Então, a comunicação hoje é fundamental para o profissional que quer se desenvolver. Existem técnicas para você conseguir falar com precisão, falar com credibilidade, passar credibilidade através do seu conteúdo, né? E tudo é muito treinamento. Então, eu digo que o profissional que se comunica de forma clara, ele já está aí com meio caminho andado, porque a comunicação é fundamental no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de qualquer profissional. Isso não era uma coisa que era tão vista, né, Silvana, há um tempo atrás, né? Você tinha muito pouco media training, o foco era muito assim na parte de liderança. E cada vez mais, eu não sei se pelas redes sociais, não sei se você também tem essa visão, com as pessoas ficando muito mais expostas, isso tem crescido e tem sido buscado muito, né? Media training, oratória, que são justamente os treinamentos que você hoje tem dado, não? Isso, e é engraçado que eu falo o seguinte, que o que era media training hoje é social media training, porque nós não somos mais uma pessoa física, né? Então eu não tenho a minha vida fora do meu trabalho e a minha vida do trabalho. Eu carrego o meu crachá o tempo inteiro. E os profissionais das grandes empresas, enfim, precisam ter essa consciência de que eles passam praticamente um monitoramento em tempo real, né? A pandemia também trouxe isso de forma muito evidente, né? Você precisa saber se comunicar com clareza nas redes sociais, numa reunião online, numa apresentação, numa palestra. Isso é fundamental. E existem, como eu disse, técnicas, né, para você aperfeiçoar, para você falar de forma clara, para você ser objetivo. A questão do tempo, né? Frases muito longas cansam o nosso espectador, o nosso telespectador. Então, as mídias sociais e toda essa interação que você está conectado o tempo todo, elas mudaram muito essa concepção de falar bem, né? De conseguir se comunicar com clareza. Você tem falado dicas, né? E eu te acompanho nas redes sociais e eu vejo que você tem passado muitas dicas, né? A dica do botar o lápis na boca, e você tem uma prostração de voz muito boa. Quais são aquelas dicas que você dá a alguém assim, estou começando agora, estou numa empresa, mas quero começar a usar mais as redes sociais? Quais são aquelas dicas principais para a pessoa ter, não digo sucesso, porque o sucesso de um influenciador às vezes demora mais tempo, mas pelo menos aquelas dicas para que a pessoa possa ter digamos assim, uma boa entrada nas redes sociais? Primeira coisa, acostume-se com a sua imagem. Tem muita gente que tem vergonha de se ver. Então, uma dica que eu dou é: liga a câmera do seu celular quando não tem ninguém assistindo e filme. Filme você mesmo, falando, simula uma live, simula uma reunião de trabalho, simula uma apresentação de negócios e se assista. Isso é fundamental. Eu lembro que quando eu comecei na apresentação de telejornal, eu me assistia. Por quê? Porque eu reparava, eu tô com uma mania de mexer no cabelo. E às vezes a gente fica com aquele constrangimento, só que é muito importante a pessoa se ver. Uma outra dica que eu dou, porque tem gente que se alonga muito, né, em palestras, ou vai fazer uma entrevista e não tem aquela coisa do time, né? Treine, veja quanto tempo você acha que você precisa para você falar, por exemplo, do seu dia. O que você fez hoje? Hoje eu acordei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Nossa, eu falei isso tudo em 2 minutos, é muita coisa. Então treine, vá treinando a sua fala, vá treinando o seu conteúdo para você cada vez mais aprimorar essa questão do tempo e do conteúdo, porque são 2 questões muito importantes. É você falar bem no tempo certo. As pessoas não gostam de conteúdos muito arrastados, muito longos. Tem a dica da caneta que o Marcelo falou: você pega uma caneta ou um lápis, coloca no meio dos dentes e lê um texto. Depois que você terminar de ler, você vai ver que a sua dicção vai estar completamente solta, né? A questão da impostação da voz, você fazer exercícios. Tem um exercício muito simples, que é você ficar fazendo caretas em frente ao espelho. Fica uns 5 minutos fazendo isso. Você vai ver que a sua voz é outra, é o aquecimento vocal que faz a diferença na hora de uma apresentação.
E mais uma pergunta, só para a gente encerrar aqui esse bate-papo curtinho. Você tem acompanhado, você tem feito muitas palestras. Quais são os temas que as empresas têm trazido para as palestras? O principal é como falar aquilo que precisa ser dito no tempo certo. Eu vejo que as empresas têm muito essa necessidade. E a questão da postura do porta-voz, a postura do profissional que está ali. Cada vez mais as empresas buscam pessoas que se identifiquem com aquilo que elas fazem, com a empresa em que elas trabalham. Isso é fundamental. Então, o profissional hoje que veste a camisa, que tem essa consciência de que ele é o tempo inteiro uma pessoa jurídica também, as empresas têm se preocupado com isso, né? Em treinamentos para que as pessoas tenham conteúdo, para que seja uma informação nivelada, para que todos tenham o mesmo conhecimento, todos os colaboradores compartilhem das informações que têm que ser compartilhadas. Então eu tenho visto uma demanda assim, das empresas hoje olhando para todos os colaboradores como um todo, né? Porque todos fazem parte daquela empresa, né? E até com a pandemia mesmo, você viu que cada vez mais é importante essa parte de como que eu comunico, como que eu estou, né? E principalmente a parte de treinamento, né? A gente tem visto muitas empresas vindo com treinamento daqui para frente. Então, basicamente é isso que a gente tem visto, né, Silvana? A pandemia mudou completamente, né, as relações pessoais, né? Então, hoje o profissional que tem vergonha de falar no vídeo, ele vai ter que trabalhar isso de alguma forma, né? Porque em algum momento ele vai participar de uma reunião online. É um novo modo de comunicação que veio para ficar. Né, entrevistas online, a gente entrevista personalidades, autoridades nos telejornais, tudo pelo Skype. Então é uma nova forma de comunicação que não volta atrás, gente. Ah, tenho vergonha de falar no vídeo. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser aprimorado, porque esse é o futuro. Isso que a pandemia trouxe não vai mudar. Silvana, muito obrigado. Obrigada a você, muito obrigado Marcelo. de novo pelo teu tempo. Obrigada. Continue com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.